Tarde agora a gente vai conversar com a professora Jussara Derende, diretora do Museu da UFPA, e a jornalista Alda Dantas, para falar um pouquinho a respeito da 15ª Semana Nacional de Museus. Amanhã é o Dia Internacional dos Museus e tem toda uma programação nacional prevista, e aqui no Museu da UFPA, claro, não poderia ficar de fora. Então vamos começar falando, professora, obrigada de novo pela presença no programa. Nós que agradecemos. Vamos entender um pouquinho dessa programação, da discussão com relação a esse evento voltado para os museus. Na verdade, essa programação é uma programação mundial, é o Dia dos Museus no mundo inteiro. Então, em todos os museus do mundo vai se fazer uma programação específica para que as pessoas entendam melhor a função do museu na atualidade, né? Que o museu, exatamente nós estamos falando nessa questão de informática, então não precisa mais ir ao museu, tu vais no museu virtualmente. A experiência do museu é como ver uma pintura. Ela é uma experiência única. Ela é a tua visão, uma interatividade que tu só tens naquele espaço. E isso é o que é estimulado pela Semana de Museus, que a gente procura fazer uma série de atividades e questões do museu. Por exemplo, eu vou depois dizer o que nós estamos fazendo de hoje até o fim da semana, para se ter ideia de como o museu mudou em relação à comunidade, como ele age hoje em dia em relação aos visitantes. E é isso que nós procuramos, que o museu seja visto hoje como um espaço de experiência. E é uma experiência, como eu digo, uma experiência pessoal. A pessoa vai lá, ela vai ter uma experiência única. É ela que determina como vai ser essa experiência. E nós damos os meios, né? Por exemplo, nós temos na temática desse ano, que é Dizer o Indizível, dessa programação internacional e nacional, que no Brasil é desenvolvida pelo IBRAM, nós temos uma exposição que já está lá de fotografia. Essa exposição é uma exposição que lida com a religiosidade, com ritos. Da cultura paraense, é um fotógrafo paraense, Geraldo Ramos, e ele está trabalhando com o nosso imaginário. Como que as pessoas lidam com esse imaginário através da fotografia. E por aí vai. No andar superior nós temos outras experiências na fotografia em relação ao retrato, que é uma das coisas mais interessantes nessa visão pessoal, porque o retrato ele te capta, que o nosso palestrante anterior estava falando, ele capta aquele momento, mas ele eu que sou neta de índio, tenho muito isso, né? Olha, ele capta a alma, né? Porque o índio não tirava foto porque ele tinha medo que a alma dele ficasse presa na máquina fotográfica. Então é um pouco isso, ele capta aquele momento. E a maneira como tu olhas aquele retrato é a tua maneira de ver aquelas pessoas. Então, o retrato, essa temática do retrato nesse salão do Prêmio Diário de Fotografia desse ano é muito interessante. O Geraldo Ramos está com uma exposição também muito reflexiva sobre essa questão cultural. E depois nós temos a oficina de moda, que a Alda vai falar, né, que é a oficina que ela está ministrando, e uma palestra sobre a importância da fotografia para a moda, que é outra questão relacionada com essa visão, como é que o indivíduo se vê na moda, como é que ele se vê através da moda, essa palestra sobre a inserção da moda em vários períodos, que ela vai mostrar uma questão da fotografia através do tempo da moda. A moda é essa expressão pessoal da pessoa, a interpretação dela da moda, né? Como é que ela se dá no mundo moderno, quais são as influências e tudo isso. É sempre isso que o museu trabalha, essa relação tua com o tempo, que o museu é especialista nisso, porque nós temos um prédio antigo com uma coleção moderna, é o museu, o tempo e o indivíduo, o visitante, aquele que nós chamamos de espectador, é aquela pessoa que vai lá, ela vai experimentar aquela experiência e vai sair com uma ideia do museu que é dele, pessoal, e é isso que a gente estimula. Nós temos também uma discussão sobre o eco feminino na música paraense, que é um assunto que para nós é muito interessante, porque nós temos do Acervo Vicente Salles, nós temos uma quantidade enorme de mulheres
compositoras no nosso acervo, nós temos 8.000 partituras de música do acervo Vicente Salles, e nós temos compositoras que compuseram óperas, compositoras paraenses, assim, de uma sociedade de fim de século, que elas não eram só aquela menina talentosa que tocava piano no sarau da família, eram pessoas que compunham, e compunham muito bem. Então é um outro universo que é escondido, que a gente quase não vê, que é a participação feminina em setores que às vezes não é... Tem audição desse material? Tem. Vai poder ouvir lá no museu mesmo? Tem sempre. Nós temos, não todo, mas nós temos parte que já está digitalizada. E temos também, como sempre temos tido, que é outra experiência interessante do museu atualmente, é uma roda de capoeira, que nós temos aos sábados, e é uma outra vertente que o museu está explorando, que é essa relação com a comunidade, com a comunidade jovem, são jovens que estão participando da roda de capoeira. É uma manifestação cultural, ela está tendo uma frequência muito interessante, é ministrado por mestres de capoeira e já tem um tempo que está sendo realizado. E a última, e não menos importante das nossas atividades dessa semana, é uma oficina nacional, que vai vir uma palestrante de Belo Horizonte, uma bibliotecária, e é sobre documentos, que é o MOU Brasil, que é um movimento vinculado à Unesco, que trata de documentos originais, insubstituíveis, inéditos, em sua grande maioria, que são preservados para a memória do Brasil. Depois há uma instância superior, que é a memória da América Latina, e depois poderão ser memória da humanidade. Assim como tem patrimônio da humanidade para edifícios, tem patrimônio documental. E essa oficina mostra como se inscreve um documento para isso, quais são os documentos que podem ser escritos. Só para as pessoas terem ideia de como funciona isso, recentemente foram feitos esse programa do MOU Brasil, ele dá um selo, não dá prêmio em dinheiro, não é um prêmio, é um selo que diz que aquele documento é um documento insubstituível para esse país. Dois que eu acho muito interessantes, dois conjuntos de documentos que eu acho muito interessantes. Um deles é sobre a Guerra do Paraguai, que são os documentos relacionados com a participação do Brasil, Uruguai e Argentina na Guerra do Paraguai. E o Paraguai não entrou. Então, isso é uma questão, me parece, muito importante para a nossa história, porque nós fizemos uma guerra com um país. E a alegação é que não há documentos destruídos e tal, mas agora depois que foi dado o selo, há um interesse do Paraguai em entrar. Então, finalmente, nós vamos poder entender qual foi a motivação real para que 3 países entrassem em guerra com o 4º. Né? Então, esses documentos são realmente insubstituíveis. Preciosíssimos. Preciosíssima a discussão. O outro conjunto de documentos que foi tombado é um conjunto que junta 2 países, que é Brasil e Itália, que são documentos sobre Carlos Gomes. Documentos, manuscritos, partituras, a participação do Carlos Gomes, que para nós paraenses, inclusive, é super valorizada, porque ele morreu aqui, né? A morte do Carlos Gomes é motivo até de livros, porque foi um grande espetáculo, né? Foi espectacularizado depois da morte dele, assim, uma novela da Globo ficaria com inveja, né? Mas foi realmente uma situação, assim, sim, foi um grande cenário montado para o velório e a saída dele daqui. Isso foi tombado também como patrimônio da humanidade. Essa oficina, então, é amanhã, de 4 às 8, desculpa, amanhã não, sexta-feira, de 4 às 8. Ainda nós tinha 50 vagas, tem 45 inscritos, mas tem uma lista de espera. Então, se alguém ainda se interessar, ainda é possível. É uma semana, sempre a Semana dos Museus, nós sempre participamos e sempre ela é muito movimentada. Esse ano, eu acho que em especial. A gente vai depois esmiuçar melhor, né? Agora, porque são vários temas
Muitos temas. Muito interessantes, mas vamos E é importante chamar ressaltar também, Jussara, que a participação do público é gratuita. Nosso museu é público, inclusive nós não cobramos entrada, então... É o único da cidade que não cobra. Olha que maravilha. E uma localização assim de fácil acesso, com disponibilidade de ônibus, enfim. Então, né? além de você ir conferir as exposições, que continuamente nós temos exposições, só a visita ao Palacete, que a professora não gosta que eu chamo de casarão, é o Palacete Augusto Montenegro, já vale a visita, que é um dos poucos palacetes da época da borracha que é preservado. Então, é um patrimônio que pertence à Universidade Federal do Pará, que é uma instituição federal, e é do povo, e é público. Legal. Alda, fala um pouquinho a respeito dessa movimentação que tu vais criar com relação ao tema, vai debater moda, é um assunto muito atraente, as pessoas procuram mesmo. Qual o viés, qual o gancho que tu vais dar para esse trabalho? Então, eu vou falar sobre moda e arte. Claro, né? Eu estou dentro de um museu, então eu tenho pesquisado muito essa questão da moda com a arte. Ano passado eu tive a oportunidade de conhecer uma coleção que a H&M, aquela Fast Fashion H&M, ela fez em parceria com o Museu do Louvre. E interessante, porque além dela usar arte do Louvre, ela usou o próprio espaço do Museu do Louvre, criando bolsas, sapatos, camisetas. Então, eu comecei a vislumbrar um outro inverso. Então, hoje, a moda está muito pasteurizada com o advento dos fast fashion, onde todo mundo está se vestindo de uma maneira muito parecida. Então, como se diferenciar na multidão? Como eu vou sair do fast fashion para o slow fashion? A união da moda com a arte é uma grande saída. Se você quer se diferenciar, se você quer comunicar alguma coisa. Para mim, Alda, eu estava conversando isso com a Jussara mais cedo, moda para mim é acima de tudo comunicação. Eu quero dizer alguma coisa com a minha forma de vestir. Eu quero comunicar para a sociedade, ou para mim, ou para o meu companheiro, ou para quem quer que seja, alguma coisa. E unir a moda com a arte, para mim, é uma coisa fabulosa. Então, eu comecei a pesquisar e eu vi que isso é uma coisa que já vem há muitos anos. Yves Saint Laurent, que foi um estilista muito visionário, ele já usou um quadro de Mondrian e criou um vestido que até hoje é um ícone de moda. Então, eu estou destrinchando na oficina que eu estou fazendo com os alunos como a moda e a arte, elas estão unidas ao longo das décadas. Então é isso mais ou menos que a gente está construindo esse conhecimento. Eu falo isso porque é o orgulho do paraense, né? Há uns 2 anos atrás, eu fui numa exposição no MASP e tinha uma exposição especial assim que eles tiraram do acervo dele roupas, né? Que foi patrocinado por uma fabricante de linha, né, de costura, que eu esqueço agora o nome, exatamente em cima disso, que foi uma exposição que foi feita na década de 60, 69, por aí, com estilistas brasileiros trabalhando em cima de obras de arte, né? Então tinha umas coisas com os tecidos da década de 60, aquelas coisas doidas, que eu não sei nem o nome, né? Aqueles nomes, né? Aquelas coisas que brilhavam. Aí eu olhava aquilo ali, aí eu fui atrás do nome, e aí eu fiquei meio orgulhoso, né? Que tinham 2 paraenses. Que era, um era, se não me engano, era o Denner, com certeza. E o outro era a Sônia Coutinho. Olha a Sônia Coutinho. Tinha o material dela lá. Olha, eu bati foto, eu tenho a foto, eu digo, meu Deus do céu, bacana, legal, né? Parabéns, eu achei bacana. E eu até bati umas fotos assim, dessa exposição que teve lá, que eles fizeram 2 anos atrás. E é isso, né, como você falou, né? Já com o Yves Saint Laurent, passou um filme dele há 1 ano atrás, né, que aí mostra essa história toda.
E eu fiquei assim, eu digo, nossa, dele bacana, beber na fonte da arte. Trazer dele usar um quadro de Mondrian. E era politizado, né? Ele trazia roupas de exército, de soldados, Isso. transformava em roupa de uso, de moda e tal, né? Agora, para você ver, né? Como o mundo muda, né? Você está usando aí, como é? Fast fashion, né? E slow fashion. Como mudou tudo mesmo. A gente está indo para onde, né? Antes a gente usava a expressão preta por ter. A gente está se distanciando dos grandes centros criadores tradicionais, né? Agora é tudo em inglês que vem do americano, com certeza, né? E aí, né, até isso a gente vai perdendo, vai ficando tudo muito pasteurizado, como diz, até as expressões vão mudando por conta disso, né? Paris continua sendo uma grande referência. Continua, né? Mas o mundo assim, muito não caro, absorve. né? Muito caro. Então, a moda que Paris faz, aqueles grandes desfiles, é absorvido hoje pelos árabes, que têm um poder aquisitivo grande. E aquilo que eles desfilam, logo depois vai estar inspiração, tá? Nas grandes redes de fast fashion, mas bem democratizado. E como sair dessa coisa pasteurizada? Você vai buscar a arte. A Louis Vuitton, mês passado, criou uma linha de bolsas aonde ela buscou quadros do Louvre estampados nas suas bolsas. Olha que interessante. E a gente tem grandes artistas em Belém. Por que não pegar desses grandes artistas históricos nossos, desde a década de 50, sei lá, 40, pintores legais, assim, e trazer para essa arte? Nem precisar ir tão longe, né? Mas com certeza. Maravilhoso, essa né? É a ideia. Como é o nome? Eu esqueço agora o nome. Estou esquecendo um bando de nome. Estou esquecendo, né, mas tem um poderoso aí, tem um poderoso fazer umas imagens meio sensuais, assim. Poderoso? Levi, como é? Até Sara. Deu um branco Neri. geral. Neri. Neri, né? Ismael Neri? Ismael Neri, que tem obras interessantes. Daria lindo. Ficaria muito bonito Ismael Neri. Não, nós temos artistas e fantásticos por essas... atuais também, né? É legal, o projeto é bacana. A ideia é muito boa mesmo. E outra coisa, existem museus do traje, museu da pessoa, no mundo inteiro. Museu da moda, Museu do Sapato. Em Londres existem 2, muito bem sucedidos, inclusive. Na França existem vários. No Brasil, desde 1933, existem museus de traje, porque através da moda você conta uma história. Você olha a pessoa vestida, você diz assim, 1920... 1980. Olha que coisa cafona. 1980. Entendeu? Boca de sino. Então, você referencia a pessoa, a roupa que ela está vestindo, você sabe o ano. Então, moda, ela não tem que ser vista como uma coisa fútil. A moda, coisa de gente fútil, não. Ela é história, ela é representação, ela é comunicação, ela é o falar. Enfim. Aí você coloca como individualismo, né? Como é a expressão? Moda. Como representação individual. Justamente a união da arte com a moda. Então, como você pega elementos da arte para expressar a tua moda. Então, o que está acontecendo? Hoje em dia está havendo a customização muito forte. Então, você pega uma jaqueta jeans que está na moda agora, vamos usar o termo, estar na moda. Você pega uma jaqueta jeans e um grafiteiro grafita. Isso eu inclusive, tenho os slides preparados para dar na oficina. Ele grafita aquela jaqueta. Então, uma peça única, diferente. Você pega um tênis branco, que também está na moda. A Drica fez vários, a Drica Chagas, a grafiteira. Aí ela grafitou os tênis. Então ela se tornou uma peça única. É só sua, entendeu? Ela não está igual no meio da multidão. Mas isso é mais ou menos o que toda mulher faz de manhã, né? Quando a gente levanta, a gente faz a produção. Professor, a Belém tem uma colocação, é isso, professor? Um pouco do que a Alda mencionou é que uma forma de contrapor essa fast fashion, né,
é a valorização do artesanal, né? E a gente muitas vezes não valoriza o artesanato, o artesanal, a moda feita, né, de forma menos industrializada, eu acho que ela dá essa peculiaridade, essa diferenciação, né? E hoje em dia também existe um movimento muito forte, que não é só na moda, mas que também chega à moda, que é o movimento maker, né? Que é o movimento do faça você mesmo. Então isso tem sido utilizado em diversos contextos, de você fazer seu próprio equipamento, né? Isso tem sido popularizado com a popularização das impressoras 3D, né? Mas que permite fazer, por exemplo, anéis, brincos, colares, né? Qualquer utensílio que você possa colocar para, por exemplo, personalizar a jaqueta, acessório, né? Acessórios de uma maneira geral. E a contribuição é enorme, né? A gente, inclusive, tem lá no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, tem lá da UFPA. Da UFPA tem o FabLab Belém, que é uma iniciativa que foi do MIT, mas que trabalha justamente essa cultura maker, de você fazer essas coisas em diferentes níveis. E outra coisa que eu fui descobrir fazendo pesquisa é que dos nossos estilistas paraenses existe uma lacuna muito grande na questão histórica. Não temos referência. O Denner, você vai para a internet e você não tem nada. O livro que existia dele está esgotado, você não tem quase referência. E as pessoas que morreram, zero. Tem participação do telespectador, a gente está no finzinho do bloco, ainda tinha outras questões que eu gostaria de levantar, inclusive para a professora. Pergunta para a professora Jussara, a Célia Saldanha, do bairro da Pedreira, quer saber como a senhora avalia a participação dos paraenses na visitação aos nossos museus. Temos o que comemorar aqui em nosso estado? Era essa questão que eu ia levantar. Ainda temos muito a vencer dessa resistência de achar que museu é algo muito distante, elitizado, ou não? Começamos a quebrar esse tabu, esse pensamento? Eu acho que melhorou. Eu estou há 15 anos no museu, acho que melhorou bastante. Mas eu acho que a questão é um pouco... O paraense é muito orgulhoso de tudo que é seu, né? Comida, roupa, sotaque, tudo. Aí, museus, nós temos um dos melhores sistemas de museus do país. Aí a pessoa diz assim, eu fui no Museu da Manhã, eu fui no Museu do não sei o quê, mas em Otim, tudo bem que são museus espetaculares, super de tecnologia avançada, mas, poxa, tem museu na esquina e a pessoa não vai. Não valor. Então isso eu acho que ainda falta nós valorizarmos os nossos museus. Isso eu acho que falta muito. O paraense tem que aprender a valorizar os seus museus, porque eles merecem ser valorizados. As nossas coleções, nós temos coleções de fotografia fantásticas nesse estado, e coleções de maneira geral de arte contemporânea excelentes, e realmente a visitação ainda é muito pequena. Infelizmente, Guará, não vai dar. Já extrapolamos demais do tempo, mas daqui a pouquinho a gente volta e de repente ainda pode continuar esse bate-papo. A gente vai rapidinho para um breve intervalo. Obrigada pela participação de vocês, a entrevista foi ótima e certamente a Semana Nacional e Internacional, como a senhora disse, será um sucesso.